Thiago Silva faz desabafo e deixa um questionamento para nós. Será que o monstro está certo? Arbitragem desastrosa e empate do Fluminense pelo Campeonato Carioca. Joia muito próxima de ser vendida ao Chelsea. Fluminense vai lucrar milhões. Fala, rapaziada do BTB Esporte, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Apertando nele é de graça, você não vai perder nenhum conteúdo exclusivo na tela do BTB Esportes, é claro, tratando-se desse vídeo do Flusão. Sem mais delongas, já se inscreveu? Deixa o seu like para dar uma moral pro meu trabalho e, é claro, segue a gente nas redes sociais, beleza? Vamos começar a falar porque temos muito que conversar, principalmente porque foi rodada de Campeonato Carioca e o Fluminense não apresentou um futebol tão vistoso e empatou mais uma rodada, dessa vez contra o Madureira, a partida que aconteceu lá no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Galera, eu já quero começar com um assunto que todo mundo quer ouvir, todo mundo quer saber a opinião, que é o Thiago Silva ter desabafado ao término da partida. Vamos mencionar alguns tópicos aqui antes de eu colocar o audível para você poder escutar o que o Thiago Silva falou. Teve gente que viu a repercussão, mas não ouviu o que o Thiago falou ao vivo na Band. Vamos primeiro falar sobre esse tópico e pontuar algumas situações ao longo dessa história até o desabafo do Thiago Silva. Vamos lá. O elenco principal do Fluminense, que era o elenco A, ele ainda estava treinando na parte com o elenco B até pouco tempo atrás. Houve ali uma unificação dos dois elencos e agora é uma coisa só. Não tem mais A e B. Quem era para ser aproveitado do B no A está sendo, e para quem não foi, vai ser rebaixado para o Sub-23 para a disputa do Brasileiro ou vai ser emprestado para alguma outra equipe, ganhando bagagem, retornando para o Fluminense no ano que vem. A parada é a seguinte: o Madureira resolveu vender o mando de campo para Cariacica, no Kleber Andrade, onde o Fluminense foi obrigado a realizar essa viagem. Toda a dinâmica ali do aeroporto, do avião, o Fluminense dividiu com o Madureira. O Kleber Andrade é um estádio Cariacica que não recebe tantos jogos, então teoricamente o gramado estava em boas condições, mas muito seco, é um gramado que não é cuidado, muito queimado por conta do tempo quente que estava lá em Cariacica, no Espírito Santo. Durante muitos dias o Espírito Santo viveu ali um período de calor desde o início de janeiro, com chuvas isoladas, mas está sendo inserido em um estado quente ao longo desses últimos dias. E o Espírito Santo recebeu essa partida entre Fluminense e Madureira, venda do mando de campo do Madureira. A equipe do Tricolor Suburbano já está fazendo isso há muitas rodadas. Inclusive, vale destacar e salientar que na última rodada vendeu o mando contra o Vasco lá para Manaus. Você vai lembrar disso. Teve a treta do aeroporto, que eu falei aqui, do avião, o Vasco não quis embarcar com o Madureira, enfim. E aí, galera, o Fluminense chega para essa partida. O Thiago Silva estava cotado de começar entre os titulares, mas tinha a possibilidade de dar espaço ao Ignacio, que poderia fazer a dupla de zaga com o Thiago Santos. O questionamento é o seguinte, galera: o Thiago Silva começou entre os titulares, o Fluminense não fez um bom jogo, a culpa não é do Thiago, é claro, é num geral, num coletivo. E na saída do gramado, o Thiago Silva soltou essas aspas. Vamos ao audível para você poder entender. Mas só que eu volto a bater na tecla, sem condição física, não tem como a gente entregar muita coisa, gente. Impossível. Se as pessoas não pensarem um pouco no produto, são os jogadores para fazer um grande espetáculo, até para vocês da televisão, fica um jogo feio. Eu acho que muitos que estão vendo o jogo falam: caraca, esse não é o Fluminense, esse não é o Madureira, porque fica um jogo feio. Campo seco, a bola, o Felipe Luiz já falou ontem, não preciso falar. Enfim, então tudo isso te faz cometer erros que normalmente você não comete. Enfim, aí a gente é obrigado a escutar vai para aquele lugar e eu com a minha família em Londres. Será que vale a pena tudo isso para mim? Eu vou dividir essa fala do Thiago Silva em dois pontos e eu vou dar minha opinião sobre tudo isso, tá? Ponto 1 e ponto 2. Vamos ao ponto 1 primeiro. O Thiago Silva fala a seguinte aspas: sem condição física não dá pra gente entregar muita coisa. Se as pessoas não pensarem um pouco no produto, que somos nós jogadores, para fazermos um grande espetáculo, fica um jogo feio. Muitos que estão vendo o jogo falam: caraca, esse não é o Fluminense, porque realmente fica um jogo feio. E aí ele destaca: campo seco, a bola eu não preciso nem falar, porque o Felipe Luiz já falou, e tudo isso faz com que aconteça erros, que geralmente são cometidos por conta desses problemas. Galera, vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que o Thiago Silva tá certo no desabafo. A Ferg é uma vergonha. Sabe por quê? Vamos de Portuguesa, Madureira, Volta Redonda. Vamos tirar o Voltaço, porque o Voltaço tem calendário. Mas bota Portuguesa, Madureira, Maricá, entre outras equipes que estão na disputa do Campeonato Carioca. Gente, elas estão se preparando há mais de 3 meses para essa disputa do Cariocão. O Fluminense teve no ano passado uma bateria de jogos contra o rebaixamento, onde houve um cansaço extremo, não só com viagens, mas com um desgaste físico e psicológico que os jogadores sofreram após uma partida dificílima contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. E aí que fica esse questionamento. O calendário para as equipes grandes
é muito mais curto de preparação para o Campeonato Carioca, que, pasmem, é uma competição que não tem nem premiação, gente. Não tem nem premiação. A Ferg não paga o Campeonato Carioca. Não paga. O jogador... Agora o Fluminense foi campeão recentemente, ganhou um carro, pô. O Fluminense vendeu o carro para dividir o valor entre os jogadores. É sacanagem. É sacanagem com a instituição. Entendeu? Eu ainda sou um dos poucos defensores do Campeonato Carioca, porque eu acho que essas equipes de menor investimento, que não tem calendário, tem que ter um espaço, sim, para mostrar o seu valor. Mas não tem que ser dessa maneira, largando a competição de mão, como é a Ferg. O Madureira vendeu o mando, jogou o jogo lá para outro estado. O Fluminense tem um desgaste, tem custo, entre outros pontos que o Tricolor vai ter que bancar pela frente para poder enfrentar o Madureira em Cariacica. É legal, o torcedor do Espírito Santo tá tendo uma oportunidade, sim, eu concordo. Eu concordo. O torcedor do Espírito Santo tem a oportunidade de ver o Fluminense, mas, gente, é uma logística que não bate. O campeonato é carioca, os jogos é para acontecer aqui. O Madureira tem o seu estádio. E o Thiago Silva, nesse lado, ele menciona uma coisa aqui, campo seco e a bola não preciso falar, porque o Felipe Luiz já destacou. E realmente, tá todo mundo reclamando da bola da competição. Então, vamos lá, a competição é um lixo, porque a organização é muito ruim da Ferg. A bola, pelos vistos, é uma coisa horrorosa, porque já é a terceira pessoa que menciona a bola ao longo desses jogos. A venda do mando de campo é liberada, então se eu quiser vender, eu vendo, independente, a Ferg não se mete nisso, não tem ali uma fiscalização, uma organização. Então, se eu quiser mandar o jogo para Manaus, como foi Madureira e Vasco, tá liberado. Se eu quiser mandar o jogo para Cariacica, como foi agora Fluminense e o Madureira, tá tudo certo. E aí é claro que tem um desgaste, galera. É claro, os jogadores do Fluminense estão treinando unificados há 2 semanas, gente. O Fluminense saiu de uma pré-temporada para uma temporada em menos de 2 semanas. Não tem jogador que aguente uma bateria sequencial de jogos nesse nível. E é isso que o Thiago Silva tá tentando falar. Valorizar o produto, valorizar o que faz o futebol realmente rolar ali dentro das 4 linhas, os 11 jogadores de cada lado, os 22 atletas que estão dentro de campo para batalhar e defender uma camisa. Agora vamos para o segundo ponto, onde o Thiago Silva menciona uma frase muito polêmica. Tudo isso te faz cometer erros que geralmente você não comete. E aí ele solta as seguintes aspas. Aí a gente é obrigado a escutar um vai para aquele lugar e eu com a minha família em Londres. Será que vale a pena tudo isso para mim? Vamos lá, galera. Frase muito polêmica do Thiago Silva, que eu concordo até a vírgula, tá? Realmente, galera, ninguém é obrigado a ficar escutando xingamento no seu trabalho, mas infelizmente o jogador de futebol ele se submete a isso, porque ele mexe com a paixão. É um trabalho passional. Então quem acompanha ele é apaixonado pelo Fluminense, tem um amor ao clube. E o cara vai cobrar, o cara vai questionar, até porque, galera, desculpa, quem faz o futebol acontecer são os torcedores. O Thiago tá certo em desabafar, tá? Agora, reclamar que teve um xingamento ali, cara, o torcedor é passional, isso vai acontecer em algum momento, gente. Não é porque o Thiago Silva, um monstro, um ídolo tricolor, que ele não vai ser questionado, ele não vai ser cobrado, isso vai acontecer. E a liderança tem que sobressair nesse tipo de situação. É falar, eu entendo o lado do torcedor que tá me xingando do lado de fora, porque a gente fez uma partida pífia, não fizemos uma partida boa. Mas, torcedor, é por conta disso. Show de bola, tá certo. Tá justificando algo que acontece no dia a dia, que tá acontecendo nos bastidores da competição. Agora, isso aqui pra mim vai num tom de ameaça. A minha família lá em Londres, será que eu sou obrigado a passar por tudo isso? Ele tá querendo dizer o quê? Que queria estar por lá? Quando o Thiago Silva veio pro Fluminense, o Thiago Silva sabia a situação que o Fluminense estava passando. E mesmo assim veio, lutou até o final, o Fluminense não caiu. E chega agora, no início de temporada, ele sabe o peso que é vestir uma camisa dessa, gente. Ele tá segurando a camisa de um gigante nacional. O Fluminense, ou melhor, um gigante mundial. O Fluminense é conhecido mundialmente, gente. O Fluminense acabou de jogar um Mundial de Clubes recentemente contra o Manchester City, de Pep Guardiola. Então, o Thiago Silva tem que entender também, gente, que não vai ser uma temporada de amor e carinho. Não é porque ele é ídolo, não é porque ele é um monstro, que ele não vai ser criticado, vai acontecer. E todas as vezes que isso acontecer, ele vai querer relacionar que a família tá distante, que, pelo menos esse foi o meu ver, a minha interpretação. Teve pessoas que interpretaram de outras maneiras. Então eu acredito que o monstro tá certo até certo ponto, mas depois, pra mim, ele viaja um pouco nesse argumento. Enfim, prosseguindo com o giro de notícias, vamos falar da arbitragem desastrosa. Uma arbitragem horrível no duelo entre Fluminense e Madureira. Um pênalti claro no Renato Augusto, que pra mim não fez uma boa partida, tem que colocar a cabeça no lugar, tem que voltar. Beleza, o pênalti aconteceu cedo, ele acabou sendo ali covardemente acertado pelo jogador do Madureira, cai, pênalti claro, o juiz não dá. E o que mais me impressiona é cadê o VAR? O VAR tá ali pra corrigir o árbitro. E mais uma vez, uma arbitragem desastrosa, não tem nem o que falar da Ferg. É uma vergonha, sempre uma atrás da outra, sempre agregando erros e erros que vão sendo prolongados ao longo de uma competição que, de verdade, não tem nem muito sentido
ainda está acontecendo dentro do que a Ferg apresenta para o Cariocão, a não ser manter as equipes de menor investimento, que é a única coisa que eu ainda defendo nessa competição, permanecer viva, permanecer ali em disputa. Vamos falar sobre mercado de transferências tricolor, que é o que a galera mais gosta. Yuri, tem nome no radar do Fluminense? Tem, galera, mas ainda não tem um nome preciso. Como eu trouxe a informação para vocês aqui, o Fluminense está buscando um meio de campo armador, camisa 10, preocupado com a atual situação do Paulo Henrique Ganso. Ele vai ficar fora 4 semanas minimamente para realizar um novo exame. Se ele vai estar apto ou não futuramente, só o tempo vai dizer. E esse é o medo do Fluminense. É o Ganso não ficar apto dentro dessas 4 semanas, um mês basicamente parado, até ele voltar e depois pegar condicionamento físico. O Fluminense vai ficar sem um 10 armador. Renato Augusto não está conseguindo desempenhar a função, teve essa sua última oportunidade no último jogo, acabou saindo lesionado, vai ter mais chances dentro dessa rodagem, mas o Fluminense está de olho num 10, num camisa 10 clássico, para ocupar essa posição do Paulo Henrique Ganso. Além disso, eu trouxe a informação que o Fluminense busca um primeiro volante pitbull, com as características do André, para formalizar aí essa primeira marcação, dando mais liberdade ao Hércules, ao Martinelli, ao Lima, com esse poderio de criação. Vale salientar que eu trouxe aqui algumas informações, dizendo que em conversas com o Mário Bittencourt, ele informa pra gente ali da imprensa que o Mano Menezes gosta muito de utilizar uma formação com 3 volantes. Então, possivelmente, nós vamos ter um Fluminense atuando vários jogos com 3 volantes, tendo um mais fixo na marcação e 2 com mais liberdade, tendo um pouco mais de velocidade nesse poderio de criar as jogadas. Vou falar pra você, eu acho muito interessante, porque o Fluminense tem 3 volantes rápidos nesse cartel de opções. O Hércules é um volante de características de velocidade, o Martinelli é um volante de características de velocidade, e o Lima, que joga de segundo volante, mais meio armador, é um cara que também corre, é um cara que também tem essa versatilidade de pisar mais na área, de criar. Então isso me agrada em relação a essa possibilidade de contratação do Fluminense para chegar um volante só para controlar ali a marcação e dar mais liberdade, tanto ao Hércules, ao Martinelli e também ao Lima. Prosseguindo com o giro de notícias, Fluminense vai lucrar milhões. Isso porque o lateral Jefte está sendo observado pelo futebol inglês, é isso. O Chelsea manifestou interesse aos Rangers, equipe essa que hoje tem ali um percentual dos direitos do jogador. O Fluminense ainda tem 20% dentro dessa negociação dos direitos econômicos do jogador e vai lucrar com essa transferência. A equipe inglesa já abriu conversas com o Rangers para a contratação do lateral, mas ainda não há um acordo entre as partes. Embora as conversas estejam em andamento, o clube inglês sinalizou que caso não chegue ao entendimento durante essa janela de transferências, estará disposto a retomar essa negociação mais para frente. Então o Chelsea quer o Jefte dentro dessa janela ainda, mas vai ser mais para, se não conseguir nessa janela, mais para frente vai formalizar essa negociação. O Fluminense pode lucrar milhões, dependendo desse valor, o Flu vai pegar 20% dessa transferência. Lembrando que acontece em euro, a conversão, o Flusão vai lucrar uma grana legal, então já tá de olho, já tá no interesse da venda do lateral para o futebol inglês também, de olho, é claro, observando sempre esse mercado pro Flusão colocar um dinheiro no bolso. Galera, é isso, vai chegando ao fim mais um giro de notícias aqui na tela do BTV Esportes. Agradeço para você que me acompanhou até aqui, é claro, peço que deixe seu like, seu comentário, compartilhamento e também, é claro, a sua inscrição, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo na tela do BTV Esportes. Fechou? Galera, é isso. Eu me chamo Yuri Duque. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Nunca se esqueça, BTV Esportes em todos os lugares. Um forte abraço, saudações tricolores e até amanhã. Tchau, tchau!